Capítulo 3 da promoção. Artigo 53. Decreto governamental regulará o processo de promoção, observados os critérios alternados de antiguidade e merecimento e o interstício de 2 anos. Parágrafo 1º. A Comissão Permanente de Promoção, COPEP, é competente para proceder às promoções anuais da instituição, a qual será integrada por 3 membros designados pelo delegado-geral, sendo seu presidente um delegado de polícia de carreira da última classe e outro da classe C que não esteja concorrendo à promoção. Parágrafo 2º. O terceiro membro poderá ser de outras categorias integrantes da carreira policial, que não esteja concorrendo à promoção. Parágrafo 3º. As promoções ocorrerão anualmente no mês de abril e serão publicadas em 21 de abril no Diário Oficial do Estado. Artigo 54. Somente poderá ser promovido por merecimento o candidato que estiver no exercício efetivo do cargo ou função de natureza estritamente policial civil. Parágrafo 1º. Não poderá ser promovido o policial civil que tenha sido punido penal ou disciplinarmente nos 12 meses anteriores à data de instauração do processo de promoção. Parágrafo 2º. Não poderá concorrer à promoção o policial que estiver preso cautelarmente ou em virtude de sentença penal condenatória. Parágrafo 3º. Será submetido ao processo de promoção, em igualdade de condições com os demais, o policial que vier a falecer ou se aposentar, desde que não tenha sido efetivada a promoção a que tinha direito anteriormente. Parágrafo 4º. A promoção à última classe do policial civil far-se-á através da realização de curso específico sem caráter eliminatório, sendo para os delegados o curso superior de polícia de instituição oficial do país ou estrangeira. Parágrafo 5º. Será submetido ao processo de promoção, em igualdade de condições com os demais, o policial que vier a falecer, desde que não tenha sido efetivada a promoção a que tinha direito anteriormente. Artigo 54-A. A promoção por ato de bravura é aquela conferida ao policial civil pela conduta que resultar na prática de ato não comum de coragem ou audácia que, ultrapassando os limites normais do cumprimento do dever funcional, representem feitos úteis à sociedade na manutenção da segurança pública, pelos resultados alcançados ou pelo exemplo positivo deles emanados. Parágrafo 1º. O ato de bravura, caracterizado nos termos do caput deste artigo, determinará a promoção do policial, mesmo que do ato praticado tenha resultado sua morte ou invalidez permanente, independentemente da existência de vaga no processo de progressão funcional. Parágrafo 2º. Para os fins de caracterizar o ato de bravura, o delegado-geral determinará a instauração de processo administrativo com prazo de 15 dias para a conclusão, no qual se arrolará todas as provas colhidas da prática do citado ato e, ao final, fará relatório conclusivo, remetendo o feito ao Conselho Superior da Polícia Civil para apreciação e julgamento. Artigo 55. A ascensão, transposição, progressão ou promoção só ocorrerá dentro da própria carreira funcional, sendo vedado o ingresso em carreira diversa, a não ser mediante concurso público. Capítulo 4 da remoção. Artigo 56. O policial civil, inciso 1, poderá ser removido ex officio no interesse do serviço policial, desde que dentro da mesma circunscrição correspondente à sua classe. Inciso 2. Poderá ser removido a pedido, desde que dentro da mesma circunscrição correspondente à sua classe. Inciso 3. Poderá ser removido por conveniência disciplinar devidamente fundamentada, desde que dentro da mesma circunscrição correspondente à sua classe. Inciso 4. Deverá ser removido para município de circunscrição imediatamente superior,
quando for promovido de classe. Parágrafo 1º. A remoção motivada por conveniência disciplinar ou a pedido excluirá o direito ao pagamento da ajuda de custo. Parágrafo 2º. Quando a remoção gerar ajuda de custo, o servidor somente poderá ser removido para outro órgão policial após 12 meses de efetivo exercício na lotação atual. Capítulo 5 da Aposentadoria, Proventos e Pensões, artigo 57. O policial civil será aposentado com vencimentos integrais e demais vantagens do cargo, inciso 1. Por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificados em lei e proporcionais nos demais casos. Inciso 2. Compulsoriamente aos 70 anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Inciso 3. Voluntariamente com proventos integrais, a linha A, após 30 anos de serviço, se mulher, a linha B, após 35 anos de serviço, se homem. Parágrafo 1º. Computar-se-á em dobro, para efeitos de aposentadoria, o pedido de licença-prêmio por assiduidade e férias não gozadas pelo policial civil. Parágrafo 2º. Computar-se-á, para todos os efeitos legais, como período de efetivo exercício policial, o tempo em que o policial serviu em organização congênere de outro estado da federação ou esteve em curso de natureza estritamente policial no Brasil ou no estrangeiro. Parágrafo 3º. Os proventos da aposentadoria do policial civil serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos policiais em atividade, sendo também estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos, inclusive decorrentes da transformação ou reclassificação de cargos ou funções em que se deu a aposentadoria na forma da lei. Parágrafo 4º. A pensão por morte do policial civil em atividade ou aposentado corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do policial falecido, sendo devida aos beneficiários conforme estabelecido em lei, observando o constante no parágrafo anterior. Artigo 58. Aos policiais civis fica assegurado o direito de não comparecer ao trabalho a partir do 91º dia subsequente ao do protocolo do requerimento de aposentadoria, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, caso não sejam antes cientificados do indeferimento na forma da lei. Capítulo 7 das Garantias e Prerrogativas. Artigo 59. Decorridos 2 anos de efetivo exercício, o policial civil somente perderá o cargo, inciso 1, se condenado à perda de função resultante de sentença transitada em julgado. Inciso 2, em virtude de processo administrativo que lhe seja assegurada ampla defesa. Artigo 60. Além das garantias asseguradas pela Constituição da República, o policial civil gozará das seguintes prerrogativas. Inciso 1. Receber tratamento compatível com o nível de cargo desempenhado. Inciso 2. Prioridade em todos os serviços de transportes e comunicações públicas e privadas, quando a urgência do serviço exigir. Inciso 3. Exercício privativo dos cargos e funções da organização policial civil, observada a hierarquia. Inciso 4. Irredutibilidade de vencimentos. Parágrafo único. Quando no curso de investigação houver indícios de infração penal atribuída a policial civil, a autoridade policial remeterá imediatamente cópia do procedimento ao Corregedor-Geral de Polícia. Capítulo 7 dos Direitos, Vencimentos, Gratificações e Vantagens, seção 1 dos Direitos. Artigo 61. São direitos dos policiais civis, além dos atribuídos aos servidores públicos, no artigo 39 e parágrafos 1º e 2º da Constituição Federal,
e artigo 30 e 31 da Constituição Estadual os seguintes. Inciso 1. Vencimentos compatíveis com a importância e complexidade da atividade policial, cujo exercício reconhecidamente perigoso, penoso, insalubre, é necessário à defesa do Estado e do povo. Inciso 2. Translado ou remoção quando falecido, ferido ou acidentado em serviço com garantia de assistência médica necessária e condigna custeadas pela instituição policial. Inciso 3. Custeio de sepultamento quando morto em serviço. Inciso 4. Uso das designações hierárquicas. Inciso 5. Garantia de uso do título em toda a sua plenitude, com vantagens, prerrogativas e deveres a ele inerentes, quando se tratar de autoridade policial. Inciso 6. Matrícula em estabelecimento público de ensino, na cidade ou região administrativa em que esteja lotado ou residindo, para seus dependentes em qualquer fase do ano letivo, independente de vaga. Inciso 7. Afastamento do serviço até 8 dias consecutivos por motivo de casamento, nascimento dos filhos ou falecimento do cônjuge, ascendente ou descendente. Inciso 8. Licença e segundo dispuser a lei. Inciso 9. Promoção por ato de bravura ou mesmo pós-mortem, independente de vaga. Inciso 10. Ter ingresso e trânsito livre em razão do serviço policial em qualquer recinto público ou privado, respeitada a garantia constitucional de inviolabilidade de domicílio. Inciso 11. Medalhas do Mérito Policial Civil e Evanovich de Investigação Policial e outras honrarias conforme dispuser a regulamentação. Inciso 12. O exercício do cargo de professor, nos termos do artigo 37, incisos 16, a linha B da Constituição Federal, desde que haja compatibilidade de horário. Inciso 13. Gratificação de localidade especial. E inciso 14. Elogio. Parágrafo 1º. O policial civil tem direito à identidade policial e porte livre de arma. Parágrafo 2º. Elogio, para efeito desta lei, é a menção pessoal ou coletiva por ato meritório que traduza dedicação no cumprimento do dever funcional ou pela execução de serviços relevantes para a coletividade que mereçam ser enaltecidos. Parágrafo 3º. O elogio será formalizado por portaria do delegado-geral, que constará dos assentamentos funcionais. Parágrafo 4º. Fique instituída na Polícia Civil do Estado do Pará a gratificação por plantão, destinada a gratificar policiais que exercem suas atividades na área operacional. Parágrafo 5º. Regime de plantão para efeito do disposto no parágrafo anterior é o cumprido por policial civil fora do seu horário normal de trabalho, em unidades policiais cujo plantão seja indispensável nos termos, condições e limites fixados em regulamento. Artigo 62. O policial civil poderá afastar-se do exercício do cargo sem prejuízo de seus vencimentos e demais vantagens nos seguintes casos. Inciso 1. Para concorrer a cargo eletivo. Inciso 2. Para participar de curso, congresso ou seminário no país ou no exterior com prévia autorização da autoridade competente. Artigo 63. Os delegados de polícia civil gozam de autonomia e independência no exercício das funções de seu cargo. Artigo 64. Os delegados de polícia gozam do mesmo tratamento distinguido às demais carreiras jurídicas do Estado. Artigo 64-A. Aos delegados de polícia será exigido uso de traje forense e para os demais integrantes da carreira policial, o traje será definido mediante decisão do Conselho Superior da Polícia Civil.